Olá a todos e todas. Primeiramente, gostaria de agradecer aos organizadores do 11º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte. Eu sou o professor Rodrigo de Magalhães Viana e junto do professor Tiago Andrade Goulart Horta, vamos apresentar, o trabalho intitulado Perfil de Jovens Atletas do Festival de Mini Vôlei do JF Vôlei. Então, só caracterizando um pouco, a respeito do trabalho em relação à gestão do esporte, esse trabalho, na verdade, ele é um trabalho que faz parte de um projeto mais amplo, onde a gente pretende criar, trabalhar numa modelagem matemática aí para detecção de talento esportivo para o voleibol. Então, dentro do modelo de splits, a gente tem aqui a questão da identificação de talentos esportivo, a entrada através de treinamento tanto na educação física escolar, quanto nos clubes, escolinhas, e essa identificação de talento dentro do sistema para que realmente a gente tenha a formação aí de atletas no esporte. JF Vôlei, na verdade, é uma equipe profissional do voleibol na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, e ele já tem alguns núcleos de categoria de base, e esse mini vôlei, essa competição de mini vôlei foi elaborada utilizando das equipes aí desses núcleos do JF Vôlei. Então, o talento esportivo são pessoas que possuem uma grande aptidão para o desempenho de esporte, e essa identificação, ela se dá através de testes de aptidão física, características físico-motoras e de desempenho esportivo, dentre outras, numa abordagem multidimensional um pouco maior, não é a nossa investigação. Jovens atletas no voleibol, especificamente, se destacam a importância da investigação dessas variáveis antropométricas e físico-motoras. E é importante a gente destacar que é crescente a popularidade de investimentos de vários países nesses programas de identificação de talento esportivo. Então, o objetivo do trabalho é conhecer o perfil dos participantes do segundo Festival de Mini Vôlei do JF Vôlei através de dados pessoais dos jovens atletas, idade e sexo, e avaliação de indicadores antropométricos e físico-motores relevantes para a prática de voleibol. Então, a amostra, metodologia, A amostra foi composta por 62 jovens, entre 9 e 17 anos, sendo 36 do sexo feminino e 26 do sexo masculino. Todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética, ao qual o projeto foi submetido. Utilizamos aí para avaliação dessas características antropométricas e físico-motoras, uma bateria de testes rápidos. Para a antropometria, a gente buscou avaliar a questão do peso, da estatura e da envergadura, que são características importantes quando a gente fala do voleibol. O salto vertical, teste de flexibilidade, medida da força de preensão manual, quando a gente fala das características físico-motoras, que também são importantes aí quando a gente fala da especificidade do voleibol. Então, os resultados de discussão. Esse trabalho, na verdade, ele é de um trabalho um pouco mais amplo, então, assim, aqui a gente fez só uma análise estatística descritiva simples de média e desvio padrão, então apresentando um pouquinho dos dados para vocês, antropométricas, Então, a gente tem idade, peso, estatura e envergadura, vocês vão ver aí que os dados são muito próximos, tanto masculino quanto feminino, então a gente não encontrou diferenças significativas entre um público e o outro. As características físico-motoras também, da mesma forma, flexibilidade, salto vertical e força são todos muito próximos, ficaram muito próximos. E aí, o que a gente pode concluir em relação a isso? Que, na verdade, a gente precisaria ter estratificado melhor a idade, porque pode ter feito muita diferença para a questão da média somente,
quando a gente analisar o contexto todo, né, um menino de 9 anos para um menino de 17 anos tem uma diferença muito grande. Mas quando a gente joga e avalia somente a média, a gente encontrou esse equilíbrio. E isso, né, pensando nessas características maturacionais. Até a proximidade dos meninos e das meninas, por questão maturacional aí, pode ter levado essa equivalência dos dados aí, né? Se a gente pensar numa menina de 12 anos, ela está numa linha maturacional diferente do que de um menino de 12 anos. Então, isso é importante que a gente leve em consideração também. Implicações teóricas e práticas, o que, que a gente pretende? Ter na verdade, um indicador para que tanto os professores de educação física quanto treinadores de voleibol tenham uma linha, né, ou seja, uma busca na hora de identificar esse possível atleta de voleibol. Então, ele sabendo mais ou menos o que seria uma característica aí de um menino de 11 anos, qual que é a altura que ele tem que ter, a envergadura que ele tem que ter, para que realmente ele possa pensar na formação desse atleta de um profissional de voleibol. E aí a gente pretende exatamente fazer com que a gente, nas categorias de base, a gente já tenha indicadores para trabalhar com esses possíveis atletas até chegarem à equipe profissional ou profissionalizarem no voleibol, né? Lembrando sempre que isso deve ser uma via de mão dupla. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a ciência sendo trabalhada dentro dos núcleos, ela dá um retorno para a equipe profissional e a equipe profissional traz informações importantes para que a gente possa pensar nessas equipes de base, né, nos treinamentos das equipes de base também. Então, algumas referências que eu usei aqui. Meu muito obrigado novamente a toda a organização do evento. Deixo aqui também o meu contato, caso alguém queira fazer contato e conhecer um pouco mais do trabalho. Muito obrigado.